Boa noite. Estamos começando mais um programa Medicina e Estética com a doutora Emide Leão, com apoio da Unicred Recife, onde aqui no estúdio são entrevistados grandes nomes da medicina pernambucana. Confira. No programa Medicina e Estética, hoje vamos conversar com o Dr. Igor Bruschi, neurologista do Hospital Esperança, que vai conversar conosco sobre doença de Parkinson. Igor, explique um pouco sobre o mal de Parkinson. Veja, é uma doença muito comum, é classificada nas doenças degenerativas do sistema nervoso. Aos 65 anos, acomete 1% dos idosos, então é uma coisa bastante frequente. É caracterizada principalmente pelo tremor de repouso e uma lentidão dos movimentos, uma dificuldade de se movimentar, começa a ficar com a postura encurvada, os passos lentos, a mímica da face diminui, fica como se fosse uma máscara. Qual a causa intensa da diminuição da dopamina nesses pacientes? Ainda se acha que é idiopática, ou seja, não se tem uma causa definida. Em alguns casos, se consegue identificar algumas substâncias tóxicas que fazem a diminuição, a destruição desses neurônios que produzem a dopamina. Ô Igor, me diga assim, a família vai notar vamos dizer, um comportamento diferente do paciente? Qual seria o sintoma inicial para procurar um especialista? Excelente pergunta essa. Principalmente o tremor. Você perceber, começar, a pessoa nunca teve um tremor, de repente começa já idoso a apresentar um tremor, está parado, tremendo. E a lentidão dos movimentos, uma dificuldade de se locomover, de fazer atividades manuais finas. Ele começa a apresentar essas dificuldades. Assim, em termos de raciocínio, existe alguma alteração? Não, nenhuma, né? A minoria, 20% apenas, vai desenvolver um quadro de declínio da cognição. É uma doença genética? Isso é também bem interessante. Apenas a minoria é que é genética, em torno de 5 a 10%. O restante é que chama esporádico, que a pessoa tem e até hoje ninguém sabe o real motivo daquele indivíduo ter e do outro não desenvolver. Será que a genética não seria só coincidência também ou tem trabalho provando isso? Não, tem já algumas formas bem descritas de herança genética. Como é que se faz o tratamento da doença de Parkinson? O tratamento principal é medicamentoso. Como tem uma deficiência de dopamina, o que é que a gente faz? A gente dá a dopamina para esse indivíduo, dá uma substância que vai virar a dopamina no sistema nervoso. Existe tratamento cirúrgico também? Existe. Também é bem interessante, nos casos que não respondem ao tratamento medicamentoso ou nos casos em que as complicações decorrentes do tratamento são muito intensas, estaria indicado o tratamento cirúrgico. Eu já vi casos de colocação de marca-passo e com uma resposta muito boa, né? Como é que funciona isso? Exato, que é a cirurgia mais recente. Antigamente, o que é que se fazia? Destruía aqueles neurônios. Então, na verdade, tratava o tremor, mas o indivíduo ficava com uma sequela. Espástico, né? Porque destruía aquela área do cérebro. Hoje em dia, não. Bota um marca-passo no cérebro e ele dispara, estimulando aquele grupo de neurônio, e aí resolve muito bem a parte do tremor. É uma cirurgia simples? Assim, neurocirurgia, nenhuma delas é considerada simples, mas não é considerada das mais complexas. Quanto tempo de cirurgia, mais ou menos, para a colocação do marca-passo? Entre 1 e 2 horas. É relativamente simples, né? Para neurocirurgia. Ô, Igor, o tremor após o tratamento, como é que se faz? Aí tem que continuar com a medicação. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo nos casos que não responderem ao tremor. E a medicação continua porque tem algumas manifestações que não respondem à cirurgia. Sempre que a gente fala assim em doenças assim, sem cura, né? A gente pensa hoje em uma coisa mais nova que seria as células-tronco. Tem alguma coisa em termos de célula-tronco para tratamento de mal de Parkinson? Estão desenvolvendo, mas ainda em modelos animais. Não está aprovado ainda o uso em seres humanos. Ainda está sendo desenvolvido, mas dentro de um futuro vai ser uma alternativa bem viável. Diz que na China, né, já tem um hospital que trabalha só mais com essa parte de na China eles fazem bastante experiências com células-tronco, mas ainda não foi liberado para uso em ser humano. Assim, uso só em pesquisa. E quem quiser entrar em contato com você fora daqui, como é que vai fazer? Na clínica Qualivida, 3241-4772.
Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação. E aí, o que achou? Muito interessante, não é? Para saber um pouco mais sobre este tema, basta acessar o site do Dr. Emídio Leão, que é o www.drleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco, que já voltaremos com mais medicina estética para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos agora com mais medicina e estética com o Dr. Emídio Leão, com apoio da Unicred Recife. Agora, você saberá tudo sobre cirurgia plástica no caso desta nova paciente do Dr. Emídio Leão. Confira! Então, Renata, você foi a escolhida pelo programa para realizar esse seu sonho, né? E qual é o sonho que você tem? Eu quero colocar silicone, prótese no seio. Por que você quer fazer isso? Acho que a vida toda passei procurando biquíni, a parte de baixo maior, a de cima menor, e trauma vendo todo mundo assim, maior, e como eu sou grandona, aí fica meio desproporcional, eu acho. Para os que vêm o nosso programa vai ser até bom, porque a gente já teve em uma oportunidade passada, né, a outra menina, ela fez uma diminuição, você agora vai ser exatamente o contrário, um aumento, né? Então, eu vou pedir os seus exames para a gente ver se está tudo realmente correto, os exames de coração e exames de sangue, tá ok? Como é seu nome completo? Renata Berenguer de Queiroz. Vamos pedir aqui, estando tudo certinho, é só se organizar para poder fazer a cirurgia. E a gente vai ficar aqui, certo? No seu aguardo. Pronto. Você é pronta, tá ok? Ok, obrigada, doutor. A nossa escolhida de hoje, a Renata, está trazendo aqui o resultado dos exames e vamos começar a ver esse resultado do exame cardiológico, exame de sangue e ver se existe alguma dúvida ainda a respeito da cirurgia. Vamos olhar para ver se está tudo direito. Os exames estão todos direitinhos, pessoal. Certo. Combinar. Eu vou lhe mostrar via da ajuda alguns casos, entendeu? E antes e depois, por onde é que vai passar a sua prótese. Sua prótese vai ser entre 260 a 300 ml. Isso é alto, larga, entendeu? Não pode ficar com um peito grande demais, não vai ficar parecendo doido. Exatamente, meu medo é esse. E nem pequena porque você tem largura, ok? Ok. Se encontrar de novo, você mas por aqui está tudo perfeito. Tá certo. Certo? Vamos só agora aguardar e agendar o dia da operação. Ok?
Depois de esperar tanto, agora chegou a sua vez, entendeu? É uma cirurgia simples, logo você vai estar aqui no apartamento. Tem alguma dúvida? Eu vou sair hoje mesmo ou Vai amanhã? dormir em casa, hoje você vai dormir Ótimo. São 11 horas, lá para 1 hora, 2 horas você já está aqui. Quando for a noitinha, você vai para casa, viu? Entendi, Fique tá tranquila, certo. vai dar tudo certo. Ótimo, tá viu? certo, obrigada. Renata, hoje estamos já com 10 dias de operado, vamos fazer o curativo, ver como é que estão aí as coisas. E alguma queixa, como é que você está se sentindo agora com o peito, que sempre foi o sonho que você teve? Tô ótima, não senti nenhuma dor. Acho que só um pouquinho assim de incômodo, não foi nem dor quando eu saí do pós-operatório, mas nada demais. É uma sensação mais de peso, né, que fica sentindo esse volume que você não tinha, lentamente você vai se acostumar. Foi, quando eu levanto assim, ainda levanto meio devagar para acostumar com o peso, mas nada demais não, só umas fisgadas também. Passou o cremezinho que eu disse para não fazer estria, porque é um crescimento muito rápido da mama e às vezes pode ser que faça estria, isso aí previne um pouco. Esse é o meu medo, de não ficar com estria. Mas vamos dar uma olhada agora para ver se realmente está tudo direitinho. Vamos retirar o curativo hoje para ver como é que estão as coisas. Certo? Do lado.
Pro outro lado. A cicatriz já está praticamente imperceptível, está tudo sequinho. Vamos dar uma sentada para ver sentada. Como é que está o posicionamento dessa mama. Aí. Já pode levantar o braço um pouquinho. Sei que está um pouco roxo aqui, mas isso é normal, algum derramezinho que faz. Realmente o seu pós-operatório, Renata, está tudo dentro do que era esperado, da melhor maneira. E como eu havia lhe prometido no pré-operatório, você hoje, 10 dias, esse tipo de incisão que a gente faz, que é a incisão periareolar, ele permite que você faça uma movimentação já livre, sem resguardo de nada, então você já pode dirigir, certo? Você pode já fazer exercício, desde que não seja uma movimentação muito forte de braço, você pode fazer já isso tranquilo. E evitar lugares onde tem muita aglomeração, porque por azar pode ser que dê uma pancada. Aí o pós-operatório está perfeito, excelente, a sua fisionomia até melhorou também, parece até que operou o rosto devido à satisfação que realmente essa cirurgia traz. Você vê que foi tudo dentro daquilo que a gente tinha lhe prometido, né? Você tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Não, é só agradecer, que eu adorei o resultado. E perguntar, crustáceo, quando é que posso comer? Olha, geralmente eu libero os crustáceos só com uma faixa de uns 30 dias, entendeu? De operada. Porque às vezes você pode ter uma reação, um ponto, fazer uma inflamação, uma coisa desse tipo. Mas, fora isso, sol também, eu quero 60 dias sem se expor ao sol de praia, certo? Botar um biquíni para a praia só depois de 60 dias. Aí se você quiser ir assim, numa sombrinha, uma coisa, rapidamente, você já até pode. E beber? A bebida, você está parando agora o antibiótico, já pode beber à vontade. Se bem que eu não recomendo bebida para ninguém. Principalmente liberando você para dirigir. É verdade. Porque dizem que resseca a pele, né? Tem um mito. A bebida desidrata um pouco, entendeu? Desidrata, normalmente desidrata. Na cicatrização. E num bocado de coisa. Se bem que sua cicatriz já é um ponto já pacífico, a cicatrização está perfeita, entendeu? Agora a cicatriz leva um tempo, em torno de uns 90 dias, para que a gente observe. Geralmente essa cicatriz periareolar, ela é de muito boa qualidade, porque fica disfarçado entre a pele e a cor da areola, entendeu? Ficou bem certinho, bem perfeito, bem no lugar, não deu nem. E a tendência com o tempo é de cada vez melhorar mais. Uma cicatriz para ficar madura, ela leva cerca de 2 anos, entendeu? Então daqui para lá já sumiu, não vai nem ter, mas não vai nem existir. A grande vantagem da periareolar também é essa, você ou deitada ou sentada, ninguém vê sua cicatriz. Às vezes tem a cicatriz axilar, que é de boa qualidade, mas até de roupa, levanta o braço, você vê a marca lá. Você tem a do sulco, a paciente deitada, certo? Aí já está a marca lá, entendeu? Essa não, você não vê em posição nenhuma. Viu? Tá, Renata, então você está liberada. Eu quero lhe ver quando tiver mais ou menos uns 30 dias de operada, mas está tudo dentro do figurino. Eu diria que até é melhor, viu? Tá bom, obrigada. Tá de parabéns. E então, gostou? Para saber um pouco mais sobre esse tema, basta acessar o site do Dr. Emídio Leão no www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco, que já voltaremos com mais medicina estética com o Dr. Emídio Leão para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Cerqueira, ortopedista do SOS Mão, que vai conversar conosco sobre fixador externo. O que é mesmo um fixador externo para o público? O fixador externo, ele é um aparelho em que você consegue fixar as fraturas através de pinos que transfixam o osso
e externamente esses pinos são presos ou por anéis ou por barras longitudinais, né? Existe o fixador lateral, existe o fixador circunferencial, o circular, que é vamos dizer assim, o mais estável e o que você pode fazer mais trabalhos com ele, né? Guilherme, quais as habituais, vamos dizer assim, indicações para o uso do fixador externo? O uso do fixador externo, ele é muito amplo, né? Mas basicamente a principal indicação do fixador externo são nas fraturas expostas, né? Hoje em dia, quando o paciente chega com um politraumatizado, com fratura de fêmur, fratura de tíbia, fratura de perna, N fraturas, bacia, em lesões de livro aberto, você, para conseguir fazê-lo sobreviver, você lança a mão dos fixadores externos, porque ele rapidamente estabiliza as fraturas e você consegue tirar o paciente do choque. O Guilherme, tem algum problema usar esse fixador externo? Não, não tem problema. Existe a dificuldade técnica de você saber usar e a dificuldade técnica de você saber manusear, porque uma vez colocado o fixador externo, você faz o que quiser. Você corrige o cangalha. Hoje em dia, com tomografia, com ressonância, essa coisa toda, existe algum controle assim mais, vamos dizer, tecnológico em cima da colocação disso? Hoje você usa os intensificadores de imagem, né? Lógico, as ressonâncias, as tomografias, muito mais a tomografia, porque quando você trabalha com fixador, você trabalha com partes ósseas, né? Então a tomografia é um estudo importante para você fazer o seu planejamento da sua montagem com fixador externo. Então, duas coisas você não pode abrir mão. É a tomografia e é a escanometria tomográfica, que é você fazer uma leitura de todo o membro inferior do indivíduo em pé. E você dali traça todas as deformidades que ele tem e o que você pode corrigir. Por exemplo, um dos grandes usos do fixador externo hoje é o pé torto. O Guilherme, a retirada desses fixadores é doloroso? Precisa de... Precisa. Eu acho que tem quem tire sem anestesia geral. Eu acho que enquanto você puder fazer para o paciente não sentir dor e não ficar traumatizado, é importante fazer. Eu sempre uso uma indução anestésica para tirar esse fixador. Guilherme, quem tiver outras dúvidas a respeito do fixador externo, ou então de outras coisas dentro de ortopedia e traumatologia, o que é que faz para lhe encontrar? Bom, eu trabalho no SOS Mão, lá no serviço em que faço pé e tornozelo e fixadores externos, e também no Hospital da Restauração. Estamos lá à disposição com os fixadores externos. Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação e você não sai daí. Logo mais estaremos de volta com mais Medicina Estética para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o quadro Pergunte ao Médico, onde os internautas podem tirar suas dúvidas e saber um pouco mais sobre medicina e estética. Dr. Leão, João César dos Pinheiro pergunta se depois da cirurgia de pálpebras o formato dos olhos será modificado. João César, a cirurgia da blefaroplastia, que é a plástica de pálpebra, se for retirado pele em excesso, na parte inferior principalmente, vai modificar vamos dizer assim, o formato do olho, modificando a exposição da esclera, como a gente chama um sclera show, que é você tirar demais a parte inferior do olho e o branco do olho ficar aparecendo, ou seja, o sclera show. Então a gente pode modificar, vamos dizer assim, o formato de um olho se for mal executada a cirurgia. Uma cirurgia de blefaroplastia bem executada, só retirando os excessos tanto da pele como das bolsas palpebrais, não vai de maneira alguma modificar, vamos dizer assim, a expressão de olhar. Muito embora em todas elas, nos 2 primeiros meses, há assim um aspecto de
o olho fica sem brilho, porque o edema que atinge a pele também atinge a esclera e o olho de uma maneira geral. Então o olho perde um brilho, para depois de uns 60 dias ele voltar ao normal. Doutor Leão, Maria do Carmo de Olinda pergunta se o fumo é prejudicial na cirurgia plástica. Maria do Carmo, o pós-operatório da cirurgia das pálpebras é um pós-operatório muito simples, apesar de ser trabalhoso no sentido de deixar 2 ou 3 dias o olho um pouco embaçado, devido ao edema que se faz por conta da operação. Mas requer compressas geladas e nada que no máximo com 2 semanas a pessoa já esteja completamente recuperada. Em alguns casos, onde não fica com equimose, 2, 3 dias depois o paciente já leva uma vida praticamente normal. Doutor Leão, Juliana Souza de Olinda pergunta se existe uma idade ideal para operar as pálpebras. Juliana, a cirurgia de pálpebra ela tem 2 finalidades. A primeira finalidade é quando ela é com fins de reparação, ou seja, quando há uma quantidade de pele tão grande que começa a atrapalhar a musculatura extrínseca do olho, faz com que você force demais a pálpebra, isso leva rugas na testa, para que haja acomodação na parte da musculatura intrínseca. Então essa cirurgia aí, ela teria os fins corretivos, certo? Quando a cirurgia é estética, é apenas por presença de bolsa ou excesso de pele. Isso varia de pessoa para pessoa e a idade, posso dizer que eu já fiz cirurgia de pálpebra em pacientes até com 30 anos e já vi pacientes com 50 anos sem necessitar ainda fazer. Então é uma coisa assim, muito do que a gente diz aqui no Nordeste, de calibre de cada pessoa, ou seja, é uma coisa de genética. Doutor Leão, Joana Coutinho da Torre pergunta se a cirurgia de diminuição de mamas deixará cicatrizes. Joana, quanto maior for a diminuição da mama, maior será a cicatriz. Se você precisa tirar um volume muito grande de mama, obviamente vai ter que cortar uma incisão maior para que esse volume seja retirado. Ou seja, a cirurgia de redução de mama implica em cicatrizes, diretamente proporcional ao tamanho da redução. Doutor Leão, Romero Albuquerque de Boa Viagem pergunta quanto tempo demora uma cirurgia de otoplastia. Romero, a otoplastia, que seria a cirurgia para a correção de orelha em abano, é uma cirurgia muito simples, que leva em torno de 40 minutos para se fazer os 2 lados. E pode ser feito com anestesia local e apenas a recuperação é que às vezes é muito dolorosa, porque requer analgésicos fortíssimos, ao contrário da maioria das outras cirurgias em cirurgia plástica. Doutor Leão, Pedro Meira de Boa Viagem pergunta se a rinoplastia é uma cirurgia de médio ou pequeno porte. Pedro Meira, a rinoplastia é considerada uma cirurgia de médio porte, porém é uma cirurgia que existe muitas complicações. O índice de reoperação em rinoplastia é bastante grande, porque é uma cirurgia onde qualquer milímetro dá uma diferença em termos de assimetria de um lado para o outro. Você às vezes pode ter uma asa nasal com uma discreta diferença de uma para a outra, e isso traz insatisfação para o paciente, que às vezes antes tinha até uma diferença maior, mas depois da cirurgia passa a julgar o resultado com muito mais rigidez. Então, a cirurgia de rinoplastia é uma cirurgia de muita responsabilidade, porque não tem como a gente esconder. Você sai e a primeira coisa que a gente vê no rosto é o nariz. O programa de Medicina e Estética vai ficando por aqui, mas nos vemos no próximo sábado, a partir das 8h30 da noite. Até lá! Crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.